Olá, meu nome é Carissa Vieira e hoje eu vim falar sobre o personagem que mais tem causado em American Horror Story Apocalipse, o Michael Landon. Será que ele vai acabar com a maldição da Murder House? Eu já vou avisando que esse vídeo vai ter alguns spoilers para quem não assistiu os 5 primeiros episódios da temporada, certo? Nesses 5 primeiros episódios, a gente viu o Michael Landon mostrar o seu poder. E a gente pôde perceber que ele é capaz de ressuscitar os mortos. A gente viu que o Michael ele é capaz de ir até o inferno pessoal das pessoas e ressuscitar os mortos. E a gente pode perceber também que além de ir até os infernos pessoais, ele é capaz, de entrar em lugares amaldiçoados, digamos assim, e ressuscitar fantasmas. E a gente pode pensar que a Murder House, que vai ser um dos pontos centrais do episódio 6 dessa temporada, já que a Madison vai até a casa, para descobrir um pouco mais sobre o próprio Michael, e a gente vai finalmente saber algumas coisas do passado desse personagem tão interessante, mas extremamente maligno. E para quem assistiu a Murder House, sabe que é uma casa onde as pessoas que morreram ali dentro, elas não são capazes de sair daquele lugar. Incluindo a Vivian, que é a mãe do Michael, E que, assim, existem diversas teorias a respeito dela. E dela talvez ser uma bruxa. E aí, analisando o que a gente viu do Michael recentemente, Ele passou, pelos Seven Wonders, aquele teste onde as bruxas passam pra gente saber se elas são supremas, e foi o teste, que a Cordelia passou na 3ª temporada de American Horror Story e que tornou ela uma suprema. E aí ele passou por esse teste e ela mudou, inclusive, uma das provas, que foi exatamente mandar o Michael até o inferno pessoal da Misty Day. Vale lembrar que a Misty Day, ela teve uma morte muito particular, diferente da morte de outras personagens que, enfim, seria até um pouco mais fácil para o Michael ressuscitá-las. Para a Misty Day, a coisa era um pouco mais difícil, ela não tinha corpo. Então, ressuscitar a Misty Day era super difícil, mas ele foi, conseguiu ressuscitá-la e ainda falou com os demônios ao redor numa cena muito perturbadora. E aí, o que se fica imaginando é que, assim, se ele é capaz de ressuscitar as pessoas, é capaz de retirar pessoas mortas de dentro de locais amaldiçoados onde elas ficam presas, será que ele não é capaz de fazer isso com as pessoas que estão presas, os mortos que estão presos dentro da Murder House? E será que não é interessante para ele fazer algo assim? Será que isso não faz parte dos planos dele? Se imagina que o Michael ele vai criar um exército para tentar, lutar contra as bruxas que na verdade estão, se unindo. O Coven tá ali unido apesar de todas as mortes, enfim. Mas o Coven, ele existe. Pelo menos é o que a gente sabe até agora. Ainda tem muita coisa pra gente ver, então a gente ainda precisa ter muita informação. Mas a gente sabe que de um lado temos o Coven e do outro temos o Michael. E por mais poder que ele tenha, é interessante para ele ter um exército. Então, será que ele não vai ressuscitar as pessoas da Murder House para que elas façam parte do seu exército pessoal? Com a Madison indo para Murder House, depois de todas as imagens e as fotos que a gente viu, a gente imagina que ela vai encontrar alguns dos fantasmas ali dentro. Então, fica a dúvida. Será que esses fantasmas vão continuar presos dentro da Murder House? Ou será que o Michael Landon ele vai ressuscitar essas pessoas e acabar com a maldição da casa em que ele nasceu? A gente ainda sabe muito pouco sobre o Michael, apesar de já ter tido muito mais informação do que nos primeiros episódios, com essa ida ao passado que a série fez nos 2 últimos episódios e ainda vai seguir com isso durante mais alguns. A gente vai conhecer mais do personagem, mas a gente já sabe que ele é capaz de acabar com a maldição da Murder House. Então, eu acredito que isso é uma possibilidade e eu quero ver se isso vai acontecer. E eu gostaria de saber de você. Você acha que o Michael ele vai acabar com a maldição da casa em que ele nasceu? Da casa da primeira temporada? Será que ele vai ressuscitar os mortos que estão presos ali dentro?
Eu gostaria de saber a sua opinião, não esquece de comentar aí embaixo, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar para que ele chegue a um número maior de pessoas e a gente possa debater mais sobre American Horror Story. E não esquece de curtir que ajuda muito e se inscreve aqui no canal, ok? É isso, tchau!